Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o nosso tema. Então, nós estamos aqui na página 20 do nosso livro de História. Hoje vamos continuar com a nossa aula de História e nós temos como tema a mídia como fonte histórica. O que é mídia, né? Mídia é um conjunto de meios de comunicações. Entre elas nós temos o rádio, os jornais, a internet, a televisão, cinema e entre outras. Então nós também temos os meios de vínculos que publicam através de notícias, de filme, de músicas, de programas, né, de informações, e pode ser considerado como uma fonte importante. E um exemplo dessas divulgações, né, no nosso texto, foi o meio de comunicação que transformou em fonte histórica o desastre ambiental que ocorreu na região de Bento Rodrigo, localizado no município de Mariana, nos estados de Minas Gerais. Isso ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, né? A mídia notificou um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, onde causou uma tragédia e foi o rompimento de duas barragens do Complexo de Alegria. Esse terreno pertencia a uma empresa, né, que explorava o minério de ferro. E essa notícia, principalmente, foi postada fotografia do desastre, né, retratando motivos de consequências ambientais, onde barragens que tinham materiais tanto que foram destruídas, casas foram destruídas, prédios, carro. Então, essas moradias ficaram cobertas de lama. Muitos moradores da região perderam tudo, perderam casa, perderam trabalho, perderam documentos pessoais, roupas, brinquedos, materiais escolar, fotografias, outros objetos. Então, nesses desastres, a gente muitas das vezes fica feliz quando não perde nenhum membro da família, certo? Então foi um dos maiores, né, deslocamento, desastre acusado pelas famílias que precisaram se deslocar de um município para outro. Então tiveram que se deslocar do seu município para construir a sua vida em outros lugares, começar do nada, do zero, porque perderam tudo que tinha. E na página 21 nós temos aí algumas imagens, certo? Nós temos imagens, aí nós temos a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta. Então, nós temos imagens, aí na primeira imagem que tem uma imagem com a fotografia ainda tá verde, né? Já na segunda, nós já temos imagens de lamas que interromperam as ruas por conta das lamas, né? As casas totalmente destruídas, carros que foram arrastados pela lama, muros derrubados, vegetações que eram verdes que foram devastadas. Na imagem 3, nós temos aí carro pendurado em muros, casas derrubadas. Então, foram esses grandes acontecimentos, mudanças que aconteceram
nesse ano, e que é nesse ano 2015, e que essas imagens estão mostrando pra gente o desastre que ficou, certo? Então a quantidade de lama, aquelas áreas que era verde, que ficou completa por lama, as suas casas que foram arrastadas por lamas, os carros que foram arrastados também, que ficaram, até nessa imagem 3 a gente vê que quando a casa desabou, esse desaparecimento pela lama, o carro ficou ainda em cima do muro. Então são esses desastres que muitas das vezes, né, por causa de muitas águas, de muitas enchentes, acaba causando na comunidade, e principalmente no período do inverno, que é o inverno chuvoso. Na página aí 22 tem o tema Navegando para Conhecer. O que é navegar para conhecer? Por quê? Nessa imagem aí, da página 22, tem duas crianças em frente a um computador. Eu posso navegar pela internet sem sair de casa? Eu posso conhecer os lugares sem viajar? Eu posso conhecer lugares distantes, estados distantes, países, sem ter que viajar de avião, de navio, sem sair de casa? Posso. Então, se navegando pela internet, viajando na leitura, eu posso conhecer os lugares que eu quiser, certo? Então, tá aí essas pessoas que estão navegando na internet, onde ela está buscando informações, conhecimentos do que elas precisam saber, de lugares que não conhecem, certo? Então, na página, deixa eu olhar aqui, na página 21, nós temos 3 questões, certo? A primeira questão, você vai grifar lá no trecho o motivo do desastre, onde lá no texto tem um trecho que cita motivo de desastre. Lá no parágrafo onde tem 5 de novembro de 2015, tem 2 linhas onde fala esse motivo do desastre, certo? As outras você vai observar aí as imagens e vai resolver. A página 24, ele está falando sobre o deslocamento dos primeiros grupos humanos para a atualidade de hoje. Então, hoje nós temos várias maneiras de se deslocar, né? Por terra, pela água, pelo ar. Por terra nós já temos carro que antes não tinha, bicicleta que era difícil, né? Moto. Então nós já temos vários meios de transporte, mesmo para andar por terra, que antigamente não tinha. Antigamente era mais andar a pé, era mais andar a cavalo. Então, pelo ar, o avião foi, bem depois que foi Santos Dumont que inventou o avião. Então antes não existia, no início, nos tempos passados, não existia andar pelo ar de avião, né? Então, helicóptero, essas coisas, ninguém andava. Pelo ar, navio também não existia. Quando começou, foi canoa que começou a criarem. Então, você vai estar citando, né, escrevendo a diferença dessa maneira de deslocamento, das pessoas se deslocarem de um lugar para outro, diferenciando o antes do agora, certo?
A segunda questão, você vai observar esse mapa, que foi, ele diz o tráfico de escravos de 1501 a 1867, porque nós sabemos que a partir de 1850 foi criada uma lei Eusébia, né? Eusébio de Queiroz. Essa lei foi criada em 1850, onde foi proibido, né? Onde foi proibido o fim do tráfico de escravos africanos para o Brasil. Então, daí para cá foram criados outras leis. Então, em 1850 foi criada essa lei proibindo o tráfico dos escravos africanos para o Brasil, com severas penas, né, nos infratores. Então, daí, nós, ainda hoje existe escravidão? Existe, né? Tem muitas pessoas que são escravizadas no próprio trabalho, ganham menos do que outro, trabalha mais e ganha menos. Isso é escravizar, certo? Mas que amenizou muito. Então, na página aí 25, nós vamos estar vendo aí essas questões sobre os escravos. Então, nós temos aí, e você vai colocar, né, V ou F, V se for verdadeiro, F se for falso, né? Onde ele diz aqui, o fluxo de escravos enviados para as ilhas de Cuba e Jamaica foi bastante intenso, assim como para o Brasil. Foi extenso, porque já foi criado há muito tempo depois, né? Essas leis foram criadas há muito tempo depois, então ficou um espaço extenso para isso. A parte sul da América do Sul foi a principal porta de entrada dos escravos do continente americano. Não foi, porque também tinha os africanos, certo? O continente americano recebeu a grande parte, quantidade dos escravos. Eles recebiam a quantidade, uma grande parte dos escravos. Foi aonde deu, lá no início a gente tá vendo aqui, né, no nosso mapa, que era onde tinha mais. Então, daí para cá foi que foram amenizando o tráfico de escravos para o Brasil. A terceira, de acordo com o mapa das atividades anteriores, quais foram as principais regiões de entrada dos africanos escravizados do Brasil? Então, você vai ver lá quais foram as regiões. Foi Norte, Nordeste, foi Nordeste e Sudeste, certo? Você vai olhar lá e vai estar respondendo. A quarta questão, ele está pedindo para reunir com os colegas. Então, já que a gente não está em sala, você pode escrever ao seu ponto de vista, a sua resposta pessoal, assim como na letra B também, certo? E você vai estar respondendo a quinta questão, né? Que por que foram chamados esse deslocamento africano para o Brasil a partir de 1850 por forçado. Por que ele era forçado, né? Porque os africanos, eles foram trazidos para o Brasil assim à força para trabalhar como os escravos. Por isso que eles eram forçados. Eles eram, havia esse tráfico, mas era para fazer um trabalho forçado para escravizar eles. Então, a nossa atividade hoje vai ficar da página 21 a 25 do livro de História.
ler o conteúdo, qualquer dúvida, podem mandar áudio, mensagem, que estarei esclarecendo no PV para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula e um bom estudo.